Então, nós colocamos que ganhamos 157 e que eu já estava sabendo que estava na mão dele o impacto financeiro, que foi o próprio sindicato que pagou o DIEESE para fazer esse impacto financeiro da incorporação da GELED ao vencimento. E que esse impacto financeiro estava na mão do novo secretário. Ele colocou para mim, realmente, claro, o impacto financeiro está na minha mão e amanhã eu tenho uma reunião com o Cabral e com o Pezão. O Cabral está se despedindo do governo e o Pezão vai assumir. Eu não sei se vou continuar secretário, mas se eu continuar, eu vou brigar para que essa incorporação saia. Daqui a 2 ou 3 semanas, eu estou ligando para marcar uma reunião com vocês, agendar uma reunião com vocês. Ficamos esperando esse agendamento. Ele não agendou. A companheira Maria fez um ofício e pediu um agendamento de uma reunião com ele. Ele agendou na semana passada. Foi terça-feira, né, Maria? Foi. Fomos nessa reunião. Nos recebeu muito bem. Perguntamos a ele sobre a incorporação da GELED, porque naquele dia que estavam na reunião, era o dia do nosso pagamento. Então, aqui no hospital está um alvoroço, que muita gente ganhou diferenciado. Uns ganharam R$300 a mais, outros 200, outros 50, outros 100, e assim por diante. Aí eu perguntei a ele o que aconteceu, que muitos funcionários ganharam diferenciado e outros não, inclusive eu não ganhei nada, e eu queria saber do secretário o que tinha acontecido. Ele colocou para mim que não sabia o que tinha acontecido, que ia entrar em contato com o Sérgio Rui, que estava saindo da reunião para ir para a CEPLAG, para sentar e conversar para saber o que estava acontecendo. Aí eu falei com ele, e a nossa incorporação, como vai ficar? Ele falou que iria conversar também com o Sérgio Rui. Falei, já que vocês dizem que não podem nos dar o nosso plano de cargo de salário, que é o que nós queremos, que é o que nós merecemos, que é o que está dentro da lei do SUS, que é o nosso plano de cargo de salário, porque a gente já ganhou 2 coisas do plano. As 24 horas, que está dentro do plano, e essa incorporação, que até agora não saiu, que a gente vem lutando em reunião com vários secretários de saúde, que promete, e até agora não sai. Foi isso que eu falei com ele. Inclusive, o nosso ex-secretário de saúde, que hoje está fora do país, nunca me recebeu. E disse que não tinha dinheiro para nos pagar. E o governador, lá na eleição dele, ele falou que o secretário de saúde, que o governador que falasse que não tinha dinheiro para pagar o plano de cargo de salário do servidor da saúde, era um mentiroso. E ele já passou por isso 2 vezes. Então, ele é mais do que um mentiroso, ele é um ladrão, ele é um canalha, ele é tudo de ruim que há na terra, é esse homem. Ele é tudo de ruim. Eu acho que a mãe dele deve ter vergonha dele. Deve ter vergonha, deve ter vergonha. Porque é um homem que vai para a televisão dizer para a área da saúde, que você pode sofrer um acidente aqui e ter o melhor plano de saúde, você vai cair aqui. Mas no caso deles, isso não... A Rosinha caiu no Getúlio Vargas. Mas quanto tempo ela ficou no Getúlio Vargas? Nem 1 hora. Meu amor, mas ela caiu de notícia. Foi um atendimento de 1 hora que salvou ela. Entendeu? Foi um atendimento de 1 hora que salvou ela. Eles não pensam nisso. Então eu coloquei isso para eles. Estão aplaudindo o pessoal do plano de saúde. Então eu quero falar para vocês. O melhor plano de saúde que existe ainda no Brasil e ainda para o mundo, que o mundo... Eu tive numa reunião há uns 5 anos em Brasília sobre a saúde mundial e foi colocado que o melhor plano de saúde que existe é o SUS. É o SUS. A gente tem que se orgulhar disso. Fomos nós que criamos. E o governo não implanta por quê? Porque é por aí que ele desvia o maior número de dinheiro que sai dos cofres públicos. É da saúde. E nós nos calamos. Por que nós nos calamos?
Porque nós não somos unidos. Os médicos se vendem por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Qualquer OSzinha, eles estão lá dentro. Mesmo que eles trabalhem 1 mês, 2 meses, 3 meses, eles estão lá. Então, é uma classe que está dividida. Mas nós, sem a gente, o médico não trabalha. A gente tem que prestar atenção a uma coisa. Sem o técnico, que hoje é a maioria, né? Sem o auxiliar, que eu me orgulho de ser auxiliar, eu sou auxiliar de enfermagem. Eu me orgulho, eu sou auxiliar de enfermagem. Eu podia ter feito uma faculdade, eu tinha duas situações, mas eu preferi continuar auxiliar de enfermagem. Por quê? Porque eu não tinha plano de carga de salário. Para que eu ia gastar meu dinheiro se eu podia gastar com meu filho, fazendo a faculdade? Então eu preferi gastar com meu filho do que gastar comigo, porque eu não tinha plano de cargo de salário, nem para o Ministério da Saúde e nem para o Estado. Eu ia perder meu tempo, minha cabeça, que eu tinha 3, 4 empregos, entendeu? Então eu preferi dar uma educação melhor para o meu filho. Então é isso que eu tenho que falar para vocês. Ele colocou o seguinte, que amanhã, hoje é segunda, né? Estou assim com a cabeça meio perturbada. Amanhã ou quinta-feira, ele está nos recebendo para nos dar a proposta definitiva. O PESão só tem até 20 de junho para mandar para a ALERJ, para ser votada a incorporação da GELEG. Se ele não fizer isso, acabou o PESão. Não existe PESão para concorrer mais a nada. Não tem mais nada. Acabou eles. Tá? Então foi isso que o nosso secretário de saúde nos colocou. Que nós esperássemos para chamar a greve depois que ele conversasse com a gente na quinta-feira. Porque nós estamos segurando a greve da saúde federal. Nós estamos segurando a greve da saúde federal. Se nós pararmos, só vai ter a UPA e o município. Porque o programa da família não funciona. É? Então, companheiros, está nas nossas mãos. Quinta-feira a gente tem uma resposta. Espero que seja positiva. Porque eu também não gosto de fazer greve. Porque eu acho que prejudica muito a população. Mas também nos prejudica. Nosso bolso está vazio. Nossa família está passando fome. Nossos colegas estão morrendo. Entendeu? E nós estamos envelhecendo cada vez mais. Daqui a pouco a gente está de fraldão, com aquela cadeirinha, fazendo greve. Sem nada. Então, é uma classe que está sendo envelhecida. O governo não chama concurso público, ele quer a boquinha dele da OS, porque é um curral eleitoral, vai entrar uma outra agora. A gente já mandamos entramos com ação no Ministério Público, essa OS que vai entrar agora não entrar. Se ela entrar, ela vai ficar por pouco tempo, porque vai ser um curral eleitoral e muito grande aqui na Zona Oeste, que vocês sabem que todos os políticos têm um olho grande dentro da Zona Oeste. Rocha Faria, Alves Soares e o Pedro II, que hoje é do município, é o maior curral eleitoral do Rio de Janeiro. Então vocês têm que botar isso na cabeça, tem que pensar. Eu ia votar aqui a greve, mas eu acho que com o número de pessoas, Mariana se levanta, vê, eu acho que o número de funcionários que tem aqui, não tem como eu votar uma greve aqui no Rocha Faria, levanta e vê. Vê quantas pessoas assinaram aí. Eu quero falar. Eu vou deixar você falar. Mas vê quantas pessoas assinaram aí. Quantas pessoas assinaram aí? 42. 42 pessoas assinaram. Aqui tem muito mais. Mas só 42 assinaram. Não tem, gente, pode assinar. Ninguém vai ser retalhado por estar na reunião da Assembleia da Associação, não. Não tem retaliação. Uma vez aconteceu isso. Eu levei o livro de ocorrência daqui do Centro de Estudo e fui parar lá na secretaria. E a retaliação acabou. Não existe retaliação. Não existe. A última retaliação que teve foi no Getúlio Vargas, quando o doutor Chaves tirou a placa de greve
que estava na porta do hospital, e o secretário de saúde e o ministro de saúde mandou ele colocar a placa de greve de volta no lugar. A faixa de greve. Então, não existe retaliação. Nós estamos no nosso direito. O direito de greve é do trabalhador. É o único direito que a gente tem. É o único direito que a gente tem de lutar, de requerer o nosso direito, de requerer o nosso aumento, de requerer as nossas condições de trabalho. Porque a gente não luta só por aumento, não. A gente luta por condições de trabalho, condições de atendimento ao usuário. Que é uma sacanagem que faz com o usuário também. O programa da família marcar uma consulta para daqui a 4 meses. O cara morre e não tem consulta. Então é uma sacanagem que o governo faz, desde o município ao federal. Não é só o Estado, não. É desde o município ao federal. Então nós temos que ter consciência. Nós temos que ter consciência. Se vocês quiserem hoje votar a greve, a gente vota. Tá? Vou fazer a fala da Maria. Gente, vota, mas depois botar uma pinta nas pernas e ninguém fazer nada. Fica claro sozinho. Ô, companheiro, olha só, deixa eu falar para você, boa tarde a todos. Eu sou Mariaça, estou em direção do sindicato. Deixa eu perguntar, tem alguém menor de 21 anos aqui? Não. Todos estão aqui por um concurso, não é? E não tem a maioria aqui, eu acho que tem que ter, começando por aí, responsabilidade. Responsabilidade. Eu estou com uma carta aqui. Você lembra quando eu vou dirigir a você quando entrou a Geled nossa? Eu quero que você lembre quando você entrou a Geled. Não lembra, não? Pois é, eu estou olhando só para você ver o que é a cabeça, é porque eu estou velha mesmo. Saúde do Estado pede socorro. Então, está aqui. No dia, a data e a hora em 1999. Então, companheiro, mas tu entrou, mas entrou na Geled. Entrou junto. Então nós temos que ter uma consciência política. Primeiro nós temos que ter uma consciência política. Porque quem faz o sindicato, quem faz a associação, não é a Clara, não. Agora quem está passando a necessidade é todos nós aqui, não é? Somos todos nós. Eu quero deixar clarear aqui também uma coisa. Entra governo, sai governo, a brincadeira é a mesma, companheira. Será que nós não vamos parar para fazer um exame de consciência? Falar, eu trabalho e não consigo chegar no final do mês. Eu tenho dinheiro a mais. Mas o porquê, companheira? Porque hoje aqui dentro desse hospital, quando eu cheguei, 2 servidoras, eu olhei, tu tá fazendo o que aqui? Eu sou da cooperativa no Azevedo Lima. Ah, dona Maria, mas tem 3 meses que não paga. Eu falei, vai ficar mais sem pagar, companheira. Porque tu tem que fazer jus a essa matrícula que tu tem. Porque tudo isso aí que a Clara já falou. Gente, muitas das vezes nós precisamos sim entrar num biscate desse. Mas tem que ser provisório. Nós temos que lutar pela nossa matrícula. Eu sou servidora pública. O companheiro ali, viu, Cais? Eu não me senti esclarecida a respeito da pergunta dele, que ele fez o concurso, foi publicado no BO. Eu não me senti esclarecida a respeito da resposta do Cais, do companheiro Cais, não. Eu queria que essa coisa fosse mais esclarecido a respeito daquele companheiro ali, da Pró-Saúde, né? Fundação Saúde. Isso, porque eu não conheço, companheiro. Eu só falo que eu tenho, da festa, das OS, isso aí eu conheço da fundo. O que eu quero levantar aqui também, companheirinha, vamos aprender uma coisa, companheira. Vamos andar para o nosso estatuto. Vamos ler nosso estatuto. Olha, eu tenho 62 anos, mas anda ali na minha boca no estatuto. Até porque na hora de falar assim, você não pode, eu posso. Meu estatuto está aqui, eu sou idosa. Entendeu? Então a gente tem que fazer valer. Fazer valer mesmo. Não é valer só desculpa de pôr bambu, não. Não é só aplicar injeção, não. Não é só
onde não estou falando que isso aconteça. Não é só a chefe dos irmãos botar dedinho e tu calar a boca, não. Você tem que valer teus direitos. Você tem que valer, você tem que saber que você tem estatuto. Tu tem lei. Você agora tem seu horário de descanso. É lei o piso salarial para as empresas privadas, que são coisas que muitos de nós não sabemos, né? Não sabemos. Então a gente tem que começar. Porque eu sou uma velha, mas eu gosto de ler. Eu gosto de ler para entender, para depois eu responder. Quanto à greve, companheiros, vamos unificar essa greve sim. Que a vergonha